tá gravando. Então tá. Ó, eu coloquei aqui, né, a aula de exercícios 2, né? Enem 2, né? Porque a gente teve a aula passada do Enem. Também do mesmo jeito. E bom, vamos lá então. Vamos rapidinho e eu vejo se dá tempo de liberar vocês mais cedo também. Vocês tem mais tempo aí pra descansar. Bom, então tá. O primeiro exercício aqui, né, a tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagens aéreas, né, e carros nos pedágios. Um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias. Tá? Olha isso aqui que bacana. Sem bateria. E é constituído por 3 componentes. Um microprocessador de silício, uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador da bobina. Tá? Então ele tem esses 3 componentes. É uma coisinha bem simples, eu vou mostrar para vocês, né? Não sei se vocês conhecem isso aqui. Mas bom, na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas porque o campo lhe dá as opções. Tá? Então, ó, caso vocês não conheçam, uma etiqueta RFID é isso aqui, tá? Ela é, então tem um microprocessadorzinho aqui no meio, tem tudo isso, uma película aqui por cima que protege isso, tá? Aí você descola isso aqui como se fosse um adesivo e cola onde você quer, tá? E esse daqui é, no caso, para gado, tá? É aquele negocinho que fica na orelha do boi, sabe? Ele tem isso aqui por dentro, tá? Só que ele é protegidinho assim. Então, é um negocinho bem simples. Mas olha só. Então, ele quer saber o motivo, né, dessa etiqueta funcionar sem uma bateria. E olha só, se ela não tem bateria, então ele pergunta o campo, né? Se é elétrico ou magnético. Se ela não tem bateria, já dá pra gente escolher um tipo de campo. Qual campo que só funciona com bateria? O elétrico ou o magnético? Não só com bateria, né? Mas que precisa de um gerador. Tem um só. Se vocês pegarem o campo magnético, ele é gerado por um ímã, certo? Então, mesmo que não seja um ímã gerando o campo magnético, o mais simples de todos é com um ímã, tá? Então suponhamos que essa bateria tivesse, que essa etiqueta tivesse um ímã ali dentro. Para ela gerar um campo magnético, não precisaria de bateria mesmo, então não teria motivo de ter a bateria. Agora, um campo elétrico, né, ele só consegue ser gerado por uma bateria. Ele precisa de uma fonte de energia, né? Então, por exemplo, o circuito elétrico, ele vai ter um campo elétrico ali ao redor dele, né? Por quê? Porque ele tem uma bateria, uma fonte que vai liberar esses elétrons, né? Que vai gerar a corrente elétrica, tá? Então, se a nossa etiqueta não tem a bateria, é porque não tem campo elétrico. Não tem como, tá? Então, a etiqueta funciona sem pilhas porque o elétrico não existe. Então a gente já pode excluir, tá? Ó, a gente já exclui esse e já exclui esse, tá? Agora sobra as 3 opções do magnético. Então vamos lá. Então, a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo magnético da onda de rádio, tá? Tudo igual aqui, induz corrente na bobina. Ok. É uma alternativa muito plausível, tá? Porque a gente sabe que realmente o campo magnético consegue induzir uma corrente elétrica,
né? Vocês lembram lá da lei de Faraday-Lenz? Faraday-Lenz, que você pega um tubo com um elétron e consegue fazer uma corrente elétrica ao redor desse tubo com um campo uniforme, um campo magnético uniforme. Então é bem plausível, mas vamos ler o resto. Tá, aqui ele fala que aquece os fios da bobina. Ok, mas no texto não falou nada que tem algo que funcione por aquecimento, tá? Então você já pode descartar isso aqui também, porque não faz sentido. Pode até aquecer, mas não é o motivo dela funcionar, tá? E aqui diminui a ressonância no interior da bobina. Assim, também não faz tanto sentido, tá? Não é o motivo disso ganhar, assim, ganhar eletricidade, falando bem informal, tá? Não é o motivo do aparelho funcionar, isso aqui, tá bom? Então, realmente, é porque ele induz essa corrente elétrica. Então, a bobina tá lá, vai gerar um campo magnético, né? E essa bobina, o circuito vai ter uma corrente elétrica que vai passar por ele ali, vai fazer funcionar a etiqueta, tá bom? Então, é assim que funcionam essas etiquetinhas. Elas funcionam sem bateria por produzirem um campo magnético. E daí o campo magnético faz o trabalho da bateria, que é produzir a corrente elétrica, tá bom? Então tá. Ó, primeiro exercício já cobrou teoria de campo magnético. Então assim, ele é tranquilinho de resolver, tá? Se vocês pegarem ali e lerem com atenção, vocês já conseguem escolher pelo menos 2 alternativas, 3 com essa que aquece, porque só que ele fala que precisa, que é o motivo de funcionar, né? Então assim, se você ler com atenção, você consegue já excluir 3, tá? Você bate o olho, não tem pilha, não tem bateria, então não tem fonte, descarta o elétrico, pode descartar, tá? Então, tá aí. Aí se ficar em dúvida entre essas duas, a que faz mais sentido é a C mesmo, tá bom? Próximo. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Ok, então ele está falando que quando essas pás giram, né, ele cria uma DDP, tá? E é assim que você transforma, por exemplo, a água, né, em eletricidade. Não é que a água vai sumir, mas ela vai fazer a força necessária para gerar energia mecânica, e essa energia mecânica gerar energia elétrica, tá? Então, durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da DDP, né, diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Então o cara estava ali de boa, do nada ele viu que a DDP subiu muito, né? Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do ou da. Então tá, esse daqui já é um pouquinho mais complicado, tá? Então, olha só, ele tem um texto gigantesco, né? Você vai usar algumas partes dele, tá? Mas nem todo ele é importante, tá? Então, para resolver esse exercício aqui, você tem 2 jeitos. O primeiro é por exclusão. Então, você vai ter que ler alternativa por alternativa e ver se ela faz sentido ou se ela não faz sentido, tá? O problema é que você pode se confundir, mas é uma opção viável, tá bom? Então, a segunda opção, tá? A gente vai fazer pela primeira também, mas vamos fazer pela segunda primeiro, para vocês verem como ele fica mais tranquilo. Melhor, eu vou fazer pela primeira opção mesmo. Então vamos lá. Então ele fala que aumenta, né? Para aumentar essa DDP, aumenta
o intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. Então ele está falando aqui que se a DDP aumentar, o tempo que as bobinas vão ficar nesse campo magnético vai ser maior, e isso gera uma diminuição da velocidade no eixo de rotação do gerador. Então olha só, essa daqui a gente já poderia excluir, tá? Por quê? Porque ele está falando que, né, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador. Então assim, ele está falando que a sua DDP aumentou porque o seu eixo, né, ele está rodando menos, tá? Ou mais devagar. Isso quer dizer que o fluxo de água diminuiu, tá? Então não tem sentido aumentar a DDP. Tá? Então você já poderia excluir a A. Aí tá, a B. Então, aumento da DDP resulta do aumento do fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna, exposta ao campo magnético aplicado. Tá? Então, ele está falando que o fluxo magnético aumenta também. Tá? Então, ok, até aqui está certo. Por meio de um aumento em sua área interna, exposta ao campo magnético aplicado. Apesar de ele aumentar, não é esse o exato motivo, tá? Não é por causa da sua área interna exposta ao campo magnético, tá? O fluxo, vocês vão ver. É melhor na segunda opção de ver isso aqui, mas não é por causa do aumento da área, não, tá? Então, a B também você ficaria em dúvida, né? Porque, assim, se você não soubesse a formulinha, você vai ficar meio em dúvida, tá? Aumento da intensidade do campo magnético, no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos. Então ele está falando aqui que os campos magnéticos estão ficando mais fortes, tá? Resumindo. Ele fala aqui no texto, né, que não, né, ele não cita nenhuma vez que aumenta aqui o campo magnético. Ele só fala do fluxo magnético variável, que isso gera DDP. Então, esquece essa aqui também, tá? Não tem nada de campo magnético. É fluxo magnético, é diferente. Tá? O campo magnético é o campo que um ímã gera, né? Um objeto magnético gera. O fluxo magnético seria um fluxo de elétrons, assim, tá? Mais ou menos essa ideia. Tá? Aí aqui, rapidez com que então aumenta, né, a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Então aqui ele está falando que a DDP aumenta conforme o fluxo magnético fica mais rápido, tá? Porque aumenta a velocidade de rotação. Olha só, essa alternativa faz muito sentido, muito mais do que as outras que a gente leu até agora, tá? Então você ficaria em dúvida entre a B e a D aqui, tá? E sobra E, resistência interna do condutor que constitui as bobinas. Tá? Também aqui já não faz sentido, porque se a DDP aumentou, tá? Não tem sentido a resistência aumentar junto, tá? Senão você não teria um aumento de ganho, assim, né? Se a DDP aumenta e a resistência aumenta junto, vai ficar tudo igual, tá? Aí não iria mudar nada pro cara. Então, olha só, você ficaria em dúvida entre a B e a D. A D, ela aparenta ser bem mais completa, tá? Ela parece estar bem mais bonitinha ali. Mas, se você lembrasse da fórmula, tá? Que no caso é essa daqui, força eletromotriz é igual a variação de fluxo magnético dividido por tempo, tá? Se você lembrar dessa formulinha aqui, você matava essa questão. Então, apesar de poder ser feita com teoria, tá? Você também pode usar algumas fórmulas em exercícios, né? Provavelmente vão precisar usar, mesmo para teoria. Então, você quer um aumento da DDP, tá? Quais são as opções? Ou aumenta o fluxo ou diminui o tempo, tá? Então, se a gente pegar esse daqui, é realmente essas duas, tá?
Só que o fluxo magnético ele não aumenta por meio da área interna, e sim pelo tempo, tá? Então, aqui você poderia já retirar ela também, tá? E daí sobra a alternativa D, tá bom? Então, assim, ainda que possa ser feita com a teoria, com a formulinha fica muito mais fácil. Você mataria ela com a formulinha assim tranquilamente, tá? Mas precisava lembrar. E essa fórmula é um pouco complicada. Então, assim, dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tem que... O problema é que os textos são grandes, né? Tanto das alternativas como das perguntas. Mas tem que ir com foco, gente. Vamos lá. Concentre e vai. Bom, exercício 3. Tá? Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, então, olha lá, a gente acabou de ver as usinas hidrelétricas, né, por exemplo, que transformam energia mecânica em elétrica. Um estudante constrói um pequeno gerador utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Então, um fio de cobre enrolado em várias espiras. Tá? Dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. Tá? Então você tem um campo uniforme e um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Tá? Então você pode girar essas espiras ao redor de um eixo. Tá bom? Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V, então ele quer dobrar isso aqui, né, para 2V, do gerador, mantendo constante o valor da corrente, o estudante deve dobrar O ou A. Aí ele pergunta aqui. Então vamos lá. Para você dobrar a DDP, né, essa tensão máxima, você tem que dobrar o fluxo, né, de elétrons e a resistência do material, tá, para não alterar a sua corrente. E para ele suportar isso, né? Então, por exemplo, vimos na resistência de um chuveiro, né, como eu já falei para vocês, se você passar uma voltagem muito alta, ela estoura, tá? Ela não aguenta. Então você tem que aumentar essa resistência também, tá? Para ele suportar isso. E daí, você dobrando, né, o fluxo e a resistência, você consegue dobrar a DDP. Tá? Então a gente precisa chegar nisso. Tem alguns jeitos de a gente alterar essa resistência do material. Né? Então, você pode mudar de material. Então você troca, por exemplo, um metal por cobre, um ferro, né, por cobre, por ouro, por prata. Enfim, você vai mudando, ele muda a resistência do material sem que você mexa na quantidade de material. Você pode mudar o comprimento, tá? Então, em vez de fazer uma resistência de 5 centímetros, você faz uma de 30 centímetros. Você aumentou a resistência, tá bom? Ou você pode aumentar a área de secção, então deixar ela mais grossa, né? Supondo que fosse enroladinha, né? Você deixa ela mais grossa. Tá? Então, são esses três meios. Aqui, né? Então aqui, ó, as opções que ele dá: número de espiras, frequência de giro, intensidade do campo, área das espiras e diâmetro do fio. Tá? Então, olha só, frequência do giro não vai dobrar a nossa tensão, não. Tá? Então, já pode escolher. Intensidade do campo também não vai dobrar a nossa tensão, ele vai mexer na nossa corrente, exatamente o que a gente não quer, tá? Lembrando que campo magnético gera corrente elétrica, então esquece isso aqui. Área das espiras, a gente viu ali que se você mudar a área de secção, você muda a resistência do material e consegue dobrar o fluxo de elétrons. Só que olha só, uma espira, nossa senhora, isso é muito torto. Eita. Uma espira,
é mais ou menos um círculo, tá? Não sei o perfeito aqui, mas é mais ou menos um círculo, tá? A área dela seria do centro até isso aqui. É a área do círculo, tá? É a área de um círculo. Não é a área de secção. A área de secção é o fio, né? Então seria a grossura, o calibre daquele material para fazer a espira, tá? Então não é a área das espiras, certo? Não pode confundir isso. A área de espira é o círculo, tá? O circulinho que ela é. A área de secção é caso você corte o fio e olhe ele de frente, tá? Então, circulinho, tá? Isso aqui é o fio e isso aqui é uma área de secção, tá? É essa daqui é a área de secção. Não pode esquecer, secção é corte, tá? Sempre que fala seccionar, é corte. E por último aqui, o diâmetro do fio, tá? O diâmetro do fio é esse fio de cobre, também não vai mudar em nada, tá? Agora sobrou o número de espiras, e é exatamente essa alternativa. Por que é essa alternativa? Porque a gente viu que a gente pode mexer no comprimento. E o número de espiras, por exemplo, se antes tinha 3 espiras, ela tinha esse comprimento aqui, né? D. Agora, se você adiciona mais um monte de espira aqui, olha o comprimento como aumentou, tá? Então, chama de X. Então, o número de espiras vai aumentar a resistência do material ali, né? Vai aumentar a sua resistência. E por isso você dobra o fluxo, tá? Então você dobra o número de espiras, dobra o fluxo e por isso você dobra a sua tensão, tá bom? Então, a alternativa A. Certo? E, gente, se tiver muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisam, hein? Pode interromper, não tem problema. Eu tô sempre olhando o chat também, tá? Pode mandar lá. Deixa eu mandar a lista antes que eu esqueça. Cadê? Aqui. Não esqueçam de assinar a lista, tá? Por favor. Bom, vamos lá. Exercício 4. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Cerca elétrica, né? Resumindo bem. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando essa estiver próxima a uma rede de alta tensão. Então, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Então aqui ele está falando que quando se tem uma rede de alta tensão perto de uma cerca, mesmo que essa não seja uma cerca elétrica, ela vai virar uma cerca elétrica. Tá? Ela pode virar uma cerca elétrica. E, por exemplo, para quem cria animal, né, gado, por exemplo, cavalo, porco, galinha, enfim, normalmente tem regiões cercadas, tá? Principalmente se o gado é mais caro, né? Não sei se vocês sabiam disso, mas quanto mais caro é o boi, a vaca, mais preso ele fica para não andar, né? Para os músculos não ficarem duros, para o boi não ficar forte, né? Então caso esse boi posteriormente vá parar em um açougue ou em qualquer outro lugar desse tipo, a carne precisa ser macia, tá? Então evita-se que o animal fique andando por aí, né? Fique pastando. Então, utiliza-se muito cercas, tá? Acho que não mais de arame, porque eles podem se machucar, ou pelo menos de arame farpado, né? Mas com certeza usa-se muitas cercas para esse tipo de trabalho, tá? E nem se fala de perder um bicho desses, né? É caríssimo. E, obviamente, matar o animal, né? Pelo amor de Deus. A gente vê por esse lado, né? De matar a vida de um animal. E eles, obviamente, vê pelo preço. Então, por isso que eles não vão deixar o bicho morrer de jeito nenhum. Tá? Então, para que esse problema não ocorra, tal, para pelo menos minimizar esse problema, você tem que tomar alguns cuidados.
tá? Ou pelo menos um em específico. Então vamos lá. Fazer o aterramento dos arames da cerca, acrescentar um fusível de segurança na cerca, realizar aterramento da rede de alta tensão, instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão ou utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Então, vamos lá, ó. Fazer o aterramento dos arames da cerca. Esse daqui, obviamente, se você aterrar o arame da cerca, ele não vai ficar eletrizado. Então, parece realmente uma opção bem ok. Vamos deixar aqui bonitinho. Letra B. Acrescentar um fusível de segurança na cerca. Esse daqui não ia mudar em nada, tá? O fusível, ele não isola a eletricidade, tá? Ele só serve para o objeto não queimar. Tá? Então aqui seria para a sua cerca ela não queimar, não estragar a sua cerca elétrica, tá? Então esquece essa daqui. Realizar aterramento da rede de alta tensão. Esse daqui, as redes de alta tensão elas já são aterradas, tá? Essas redes de alta tensão elas sempre são aterradas para realmente não dar problema com isso. Mas aqui ele fala para aterrar ela. E só que o problema não é ela ficar eletrizada, né? O problema é a cerca ali do ambiente rural, tá? Então também não faz sentido. O fusível de segurança na rede de alta tensão, mesma coisa, tá? Ele vai servir para não queimar a rede de alta tensão. E aqui, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Essa alternativa aqui ela é muito interessante também, porque ele fala que os fios não teriam como passar essa eletricidade para a cerca, né? Só que esse daqui só seria útil se falasse que ocorre, por exemplo, o fio estoura, ele cai, encosta na cerca e eletriza ela, tá? Então esse daqui seria útil nesse caso. Como ele não fala isso, ele fala que só quando está próxima já pode eletrizar, né? Então também não serviria, tá? Então ficamos com a alternativa A, porque realmente se você aterrar a cerca, aí acabou, aí você pode tentar eletrizar ela de qualquer jeito que com o aterramento não vai ter problema, tá? Você não vai conseguir ter sucesso na sua eletrização da cerca, tá bom? E aqui, gente, o último exercício. Nenhuma dúvida até agora? Tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Bom, então tá, acho que tá tudo certo. Então tá. Último exercício, tá? Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora, tá? Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, associa-se o fenômeno de irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. Tá? De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com que... Então tá, olha só, ele é um pouco confuso esse texto aqui, não sei se vocês acharam, mas eu achei ele um pouquinho confuso, tá? Mas ele fala aqui que essa irradiação de energia, né? Então essa irradiação de luz e calor, né? É associado a um desgaste da corrente elétrica, tá? Mas o que realmente acontece para a lâmpada acender rápido assim não é a corrente elétrica atravessar o filamento extremamente rápido e começar a brilhar, tá? Não só o filamento, tá? É o circuito inteiro. Então é popularmente conhecido, passou pela lâmpada, tá acendendo, tá? Não é bem assim, ele tem que chegar até o final, tá? Então, vamos lá. Alternativa A. O fluido elétrico se desloca no circuito. Fluido elétrico é uma palavra meio estranha,
Normalmente não se usa, tá? Corrente elétrica seria mais correto. Seria o correto, né? Fluido elétrico não é a mesma coisa, tá? Não se utiliza isso. Então, você já ficaria meio em dúvida nessa daqui. Caso vocês não conheçam a palavra, só se vocês excluírem as outras, não marca a palavra, não marca a alternativa, né? Se você acha assim, palavra meio estranha, você fala, mas eu nunca ouvi isso. Será que é isso mesmo? Você fica meio em dúvida assim, tá? Se tiver uma outra que você acha que tá certa, você dá uma boa lida, porque realmente tem umas palavras meio diferentes, tá? Eles usam isso para enganar mesmo. Alternativa B. As cargas negativas móveis atravessam o circuito. Basicamente os elétrons, ele está querendo dizer aqui, tá? Mas ele não disse, então, né? Também, mesma coisa, fique esperto. Se ele não disse elétrons, pode ser que não sejam elétrons, né? Tem outras cargas negativas móveis que não são elétrons. E se elas atravessam o circuito, muitas delas podem atravessar, tá? Que pode ser que não faça a lâmpada brilhar, tá? Então, né? A gente pode riscar essa daqui também, tá? Aqui ele deixa muito geral, essas alternativas gerais também, vocês também fiquem espertos, porque quando é muito aberto assim, por exemplo, qualquer carga que passar por aqui vai acender a lâmpada, pode ser que não, tá? É bem provável que não. Normalmente existem exceções, tá? Alternativa C, a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. A gente acabou de ver que ele fala aqui isso, né? Então, que a lâmpada acender, né? Ele quer dizer que passou, né? Pelo filamento da lâmpada. E daí já começa a brilhar. E ele fala exatamente isso aqui na alternativa C, né? Então, a bateria libera as cargas para o filamento. Não é isso que acontece, tá? Isso daqui ele fala já que é errado. Ele fala no próprio texto. A alternativa D. O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. Olha essa daqui. Essa alternativa aqui, ela fala o seguinte. Então, suponha que você tem elétrons em diversos pontos do circuito, né, ou prótons em diversos pontos do circuito, ou qualquer carga positiva ou negativa em todos os pontos do circuito gerem campos elétricos, aí sim, quando temos várias cargas gerando campo elétrico, vamos ter uma corrente elétrica, tá? Então, essas cargas vão começar a interagir uma com a outra, esses campos elétricos vão começar a interagir uns com os outros, e quer dizer que o nosso circuito inteiro vai estar carregado eletricamente, tá? Se você tem campo elétrico em todos os pontos do circuito, seu circuito inteiro está carregado. Então, alternativa D, tá? A alternativa E aqui, as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada, tá? Não é um acelerador de partículas. E a alternativa A aqui, aí realmente a gente vê que não está dentro daqui do que a gente estava procurando, tá? Então a alternativa D. Eu falei aqui do acelerador, não sei se vocês conhecem, mas é um equipamento gigante, assim, muito grande mesmo. Para quem é de São Paulo, tem um aqui em Campinas, tá? Na Unicamp. É na Unicamp? Acho que é na Unicamp. E ele basicamente bate duas cargas minúsculas, tipo assim, 2 elétrons, um de frente com o outro, e gera energia a partir disso, tá? É uma energia absurda, assim. É bem bacana, quem tiver interesse depois dá uma olhada, é muito legal. O daqui de Campinas chama Cirrus, S-I-R-U-S. É bem legal. Mas bom, gente, então, nenhuma dúvida dos exercícios? Era isso aqui. Deixa eu parar a gravação.